Paulo, no ano legislativo de 2020, está aberta a sessão. Senhores vereadores, solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem número 6/2020, bem como do projeto de lei número 4/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal Local e que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial que o município tem com a Capstuba, Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba, e sua respectiva justificativa. Mensagem 06/2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal, estamos enviando o projeto de lei número 4, de 9 de abril de 2020, a esta Casa de Leis, ao qual solicitamos aprovação. Atenciosamente, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 4, de 9 de abril de 2020, dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial do município, que o município tem com a Capstuba, Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba. José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Taquarituba, para obter o equilíbrio financeiro autorial nos termos do artigo 1º caput da Lei Federal 9.717/98, do artigo 5º da Portaria MPS 204/08 e artigo 53 da Portaria 464 de 19/11/2018, realizará a amortização do déficit técnico autorial conforme projeção de amortização da avaliação autorial conforme anexo 1. Artigo 2º. O pagamento do aporte financeiro apurado no anexo 1 desta lei para o exercício 2020 no valor total de R$ 2.077.446,59 serão amortizados através do pagamento de 12 parcelas mensais repassadas à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba, Capstuba. Artigo 3º. Os cálculos constantes no anexo 1 e 2 deverão ser atualizados anualmente. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas quando necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Artigo 6º. Fica revogada a Lei nº 1801, de 24 de junho de 2019. Prefeitura Municipal de Taquarituba, 9 de abril. José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Os vereadores têm em mãos o anexo 1 e anexo 2. Posso dispensar a leitura, senhor presidente? Pode dispensar. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a deliberação dessa colenda Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico autorial que o município tem com a Capstuba. O presente projeto de lei se faz necessário diante do contido no artigo 1º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que preconiza que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos municípios deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro atuarial. Ressalta-se que não há como manter o equilíbrio autorial sem que seja amortizado o déficit técnico autorial que o município tem com a Capstuba. A fim de que seja garantida a amortização com base no cálculo autorial, impõe-se a aprovação do presente projeto de lei, onde estão determinados os prazos e valores da amortização conforme o anexo 1 e 2, parte integrante do projeto. Os cálculos autoriais foram realizados utilizando-se fórmulas aceitas internacionalmente e serão atualizados anualmente, sendo de justa solicitação a aprovação do presente projeto de lei dentro dos prazos regimentais. José Clóvis de Almeida, Prefeito.
regime de primeira e única discussão, o projeto de lei número 4/2020, palavra livre. Em regime de primeira e única votação, os vereadores favoráveis à aprovação do referido projeto que se levantem, os contrários que permaneçam sentados. Decorrida a votação, o projeto de lei número 4/2020 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem número 7/2020, bem como do projeto de lei número 5/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal Local, e que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à alimentação temporário na forma de cestas básicas de alimentos e ou de cartões de alimentação eletrônicos para compra exclusiva de gêneros para atender as famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade atingidas pelos reflexos da pandemia Covid-19 e da outras providências e sua respectiva justificativa. Mensagem número 7/2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal, solicitamos a Vossa Excelência que seja convocada, de acordo com as disposições regimentais, uma sessão extraordinária em caráter de urgência para discussão e votação do projeto de lei número 5, de 14 de abril de 2020. Atenciosamente, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 5, de 14 de abril de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à alimentação temporário na forma de cestas básicas de alimento e ou de cartões alimentação eletrônicos para compra exclusiva de gêneros para atender as famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade atingidas pelos reflexos da pandemia Covid-19 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Itaquarituba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica, pela presente lei, autorizado o município de Itaquarituba, através da Coordenadoria Municipal de Ação Social, a promover em caráter temporário e emergencial a doação de cestas básicas de alimento e ou fornecimento de cartão alimentação eletrônico às famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade, atingida pelos reflexos da pandemia Covid-19, limitados a até 3.000 auxílios, bem como fica disciplinado que o cadastramento, concessão, distribuição, fiscalização, acompanhamento, aquisição e entrega das cestas básicas de alimento ou de cartões de alimentação eletrônicos para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios de higiene e limpeza pelas famílias carentes do município de Itaquarituba a serem beneficiadas pelo auxílio alimentação temporário. Deverá observar as disposições da Lei Municipal número 1720, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social e da outras providências. E ainda são requisitos cumulativos dessa lei. 1. Ser maior de 18 anos. 2. Não ter emprego formal ativo. 3. Preferencialmente não ser titular de benefício previdenciário ou assistência ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, estadual ou municipal, ressalvado quando constatado por avaliação e parecer técnico-social que o recebimento de tais benefícios não supre as necessidades mínimas do núcleo familiar, que se mantém em condição de risco e de vulnerabilidade em decorrência da pandemia Covid-19. 4. Cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total seja até 2 salários mínimos. A. Para cálculo da renda per capita será considerada a renda mensal bruta familiar dividida pelo número de membros da família. B. A soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família é composta por
salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos de trabalho não assalariado, rendimentos do trabalho informal ou autônomo, rendimento auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada. 5. Ter indicação para recebimento do auxílio por meio de avaliação e parecer técnico junto à Coordenadoria Municipal de Ação Social. 6. Que exerça atividade na condição de a. Microempreendedor individual, b. Contribuinte individual do regime geral de previdência social que contribua na forma do caput ou inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212/91, c. Trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso 4. 7. Comprovar residência no município de Taquarituba e estar referenciado ou ser cadastrado na rede de serviços socioassistenciais. Parágrafo único. Além da fiscalização prevista no CAPT, os órgãos externos de controle poderão, a qualquer tempo, acompanhar e fiscalizar a distribuição do auxílio alimentação temporário para combate dos reflexos da pandemia Covid-19 nas famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade. Observadas as normas de proteção cadastral dos beneficiários na forma da lei, bem como serão enviados relatórios, elaborados pela Coordenadoria Municipal de Ação Social, referente aos atendimentos efetuados em decorrência da presente lei, endereçados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, à Câmara de Vereadores, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. As cestas básicas e ou cartões de alimentação eletrônicos com subsídios financeiros para aquisição exclusivamente de gêneros alimentícios, higiene e limpeza serão distribuídos pela Coordenadoria Municipal da Ação Social às famílias previamente cadastradas no CAD único e aquelas que vierem a se cadastrar, além da observância do Cadastro Municipal da Assistência Social, desde que sejam residentes no município de Taquarituba, que tenham sido atingidos pelos reflexos decorrentes da pandemia Covid-19, que atendam aos requisitos e condições da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e após avaliação de parecer técnico da Coordenadoria Municipal da Ação Social, conforme determina os parágrafos únicos do artigo 2º da Lei nº 1720/2014, entre as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, ou que os provedores ou arrimo de família perderam seus empregos ou renda de modo a assegurar-lhes o mínimo para a sobrevivência. Parágrafo único. É vedada a concessão do auxílio alimentação temporário àqueles que não preencherem os requisitos previstos nessa lei. Artigo 3º. Se adotado o sistema de utilização de cartões eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza, este concederá autorização de gastos nos limites de R$100 por mês por beneficiário, que é o valor atual correspondente a uma cesta básica de alimentos à assistência social, possibilitando aos beneficiários o conhecimento do seu saldo disponível após cada compra. Parágrafo 1º. Fica limitado de 0% a 3% o valor máximo de taxa de administração que poderá ser cobrada pela administradora do cartão em face das empresas conveniadas, nada sendo devido a qualquer título pela municipalidade à administradora, bem como as empresas conveniadas com aquela, inclusive com o custo de emissão dos cartões. Parágrafo 2º. Ocorrendo eventual saldo de crédito dos cartões de alimentação eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza, remanescentes no mês, o sistema automaticamente acumulará com o próximo crédito mensal, ficando disponível ao usuário a soma resultante até o limite temporal da permanência do beneficiário no programa, que será desligado nos seguintes casos. 1.
retorno às atividades laborais por qualquer membro do grupo familiar que implique na renda mensal individual ou familiar acima dos parâmetros fixados nessa lei. 2. Saída do grupo familiar da situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia Covid-19. 3. Ingresso de qualquer um dos membros da família em outro programa governamental de apoio social para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade que altere a situação de necessidade da família frente aos parâmetros estabelecidos nesta lei. 4. Cessação da pandemia e das medidas de sua contenção com o retorno às atividades normais da sociedade. Artigo 4º. O benefício de auxílio alimentação temporário, de que trata a presente lei, será concedido inicialmente pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado ou cancelado por ato do Poder Executivo e perdurará pelo período de enfrentamento da pandemia Covid-19, não podendo se estender após a cessação das medidas de combate ao coronavírus, assim entendida no modo em que declarado a cessação do enfrentamento da pandemia Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Artigo 5º. Se utilizado o sistema de cartões de alimentação eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios de higiene e limpeza, esses serão utilizados na rede de estabelecimentos comerciais credenciados pela operadora de cartões eletrônicos, de forma a dar amplo atendimento ao público-alvo de benefício. Parágrafo único. Em caso de desligamento do usuário do programa, o eventual saldo remanescente retornará aos cofres públicos municipais. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento, ficando desde já autorizada a suplementação ou abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício de 2019, podendo ainda efetuar a transposição de uma dotação orçamentária para outra, na forma da Lei nº 4.320/64, para custear o auxílio alimentação temporário, se necessário, enquanto perdurar o período da pandemia Covid-19. O Poder Executivo regulamentará por decreto o disposto nesta lei, no que for necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Taquarituba, 14 de abril de 2020, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos passando por um momento de enfrentamento de estado de emergência internacional em saúde contra a pandemia causada pelo Covid-19, popularmente chamado de coronavírus. Como medida de enfrentamento da pandemia Covid-19, foi determinada quarentena, a fim de que os cidadãos se mantenham em distanciamento social e ou isolamento, a depender de cada caso. Ocorre que o distanciamento social trouxe como consequência uma elevação no número de pessoas e famílias vulneráveis que sofreram o impacto direto das medidas de saúde ao perderem seus empregos ou mesmo por estarem impedidas de trabalhar, por atuarem em atividades que não constam no rol daquelas classificadas como essenciais pelas autoridades do governo federal e estadual. Tal situação chegou até nosso município de Taquarituba e foi detectada pela Coordenadoria Municipal de Ação Social, que nos alertou quanto à necessidade de socorrer emergencialmente os atingidos pelo enfrentamento da pandemia Covid-19. É fato que o governo federal está criando e implementando programas de socorro aos cidadãos atingidos. Entretanto, tais medidas não conseguiram atender a todos os necessitados e a medida adotada pelo município de Taquarituba objetiva socorrer aquela família em estado de vulnerabilidade decorrente da pandemia Covid-19, que necessita de auxílio emergencial para garantir o mínimo de sobrevivência. Temos ciência do momento difícil e da crise que assola o nosso país, tanto na saúde como na economia, e tudo isso reflete diretamente em nossa sociedade. Porém, atento das disposições legais,
em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei das Eleições e limitações orçamentárias, bem como tendo verificado as recomendações do Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é que, após a análise pelos departamentos competentes, submeto para apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio de cunho exclusivamente alimentar ao cidadão taquaritubense, que tenha sido comprovadamente dentro dos critérios ditados pela Lei Orgânica da Assistência Social e daqueles definidos pela Lei de Benefícios Eventuais dessa municipalidade, que é a Lei número 1720/2014, tenha sido diretamente atingido pelos reflexos do enfrentamento desta crise de saúde mundial e que, por isso, se encontra em estado de vulnerabilidade social, impossibilitado de promover a alimentação própria e de sua família. Portanto, este socorro mínimo irá atender aqueles que estão às portas da miséria, diante de uma pandemia que exige isolamento e distanciamento social e, portanto, restringe as condições de trabalho, fazendo com que inúmeros cidadãos percam seus empregos ou não possam desempenhar suas atividades. A mensuração do auxílio que se pretende ofertar a esta população atingida foi efetuada mediante a observação do valor atualmente despendido pelo município para aquisição de uma cesta básica distribuída pela Coordenadoria da Ação Social. Como entendemos ser a melhor alternativa, desde já firmamos compromisso de dar amplo conhecimento às autoridades legislativas, judiciária, eleitoral e ao Ministério Público da Comarca de Taquarituba sobre a concessão desse auxílio que se dará mediante avaliação social rigorosa, sem qualquer participação direta da administração e ainda que contará com a fiscalização dos respectivos conselhos municipais, para que nem o município, nem o administrador venha a sofrer sanções por esse motivo, e conforme a previsão expressa no presente projeto de lei, quanto à fiscalização e acompanhamento dos órgãos externos de controle. Certos de atenção e aprovação por parte dos nobres edis, apresentamos nossos protestos de elevada consideração. José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Em regime de primeira e única discussão, o projeto de lei número 5/2020, palavra livre. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro Gomercindo Rodrigues. Excepcionalmente, pode utilizar o microfone da... Obrigado, senhor presidente. Eu, sendo o primeiro, poderia até usar aquele microfone. Mas, enfim, senhor presidente, obrigado pela... Oi. Oportunidade de falar aqui da minha mesa. Pode sentar mesmo, nobre colega. Pode. Senhor presidente, referente ao projeto ora tratado, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio de alimentação temporário na forma de cesta básica ou de cartões de alimentação, eu acredito que nós, vereadores, não sei se algum dos vereadores tem alguma ideia de fazer alguma emenda ao projeto, mas eu acredito que o projeto ele não pode ficar muito flexionado para que crie dúvidas de condutas. O projeto, ora, ele trata muito isto ou aquilo. Isso não é bom. Ainda mais nessa época que nós não temos como ficar em filas, em reclamações, em requerimentos, por que não recebi, por que não vou receber, e indo para outros setores. Eu acredito que o projeto não pode ficar confuso. Então, primeiro que são diversos pontos tratados, mas não vamos criar empecilhos, vamos tentar desenvolver, essa é a ideia. Então, penso que o projeto deveria ser o seguinte: definir já se será por meio de cesta básica ou será por meio de cartão. Isso é um ponto. O outro parecer, aqui embaixo, ele fala a questão no item 3 do artigo 1º, ele fala a questão preferencialmente. Essa palavra não pode existir num projeto tão importante como esse e neste momento.
Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, isso gera, senhor presidente, gera os questionamentos da população. Ah, minha vizinha recebeu, que tem mais do que eu, e eu não recebi. Dentro dos mesmos requisitos que eu tenho, ela também tem. Então, esse preferencialmente aqui, ele acaba trazendo uma dificuldade muito grande para quem vai trabalhar com isso. Porque não basta você apresentar um projeto, você tem que, além de você ter um projeto aprovado no município, é preciso que saiba o que vai ser feito com ele, qual será a maneira que vai lidar com isso. Primeiro passo, enfrentamento de filas, é o que a gente vê nesse projeto. A população, ela não terá nenhum escrúpulo, não terá nenhum cuidado de aglomerações. Com certeza, as filas do CRAS, ou que será feito isso, o assistente social, pelo que eu vi aqui, vai ter uma fila enorme, grandiosa. E aí, como que nós vamos tratar isso? Então, tem que ver a maneira execuível, né? para que fique bom. Então, esta questão preferencialmente aqui, não ser titular de benefício previdenciário. Logo embaixo, não estar no programa de transferência de renda. Mas como? Se todos os cidadãos de Itaquarituba estão recebendo os R$600 pelo auxílio do governo federal nesse momento. Então, vem desencontro. Porque a primeira pergunta que o interessado, que o cidadão fará, será o seguinte: aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal, receberá ou não? Essa é a pergunta principal. Isso nós temos que resolver nesse projeto. De qualquer maneira, nós temos que sair, para aprovar esse projeto, tem que resolver esta questão. Porque até então, todas as pessoas que precisam no município, que estão em situação de vulnerabilidade, que estão desempregadas, que estão passando por dificuldades, elas já estão vinculadas neste auxílio do governo federal. Então, aqui, preferencialmente, aqueles que não estão vinculados ao programa de transferência de renda do governo federal ou estadual, quer dizer o quê? Então, por que estamos votando esse projeto? É melhor não ter esse projeto. Se manter este artigo, é melhor que nós não votemos este projeto. Porque ele está em desencontro daquilo que realmente está acontecendo na nossa realidade hoje. Um outro item diz aqui o seguinte: cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo. Volto a insistir, os cidadãos que vincularam o cadastro no auxílio do governo federal, todos eles, esses 3 meses agora, estão além dessa renda aqui, comprovadamente, senhor presidente. O senhor está entendendo? Comprovadamente, porque eles fizeram o cadastro, abriu-se uma conta digital para essas pessoas, e todas estas pessoas, elas estão tendo claramente, comprovadamente, uma renda maior do que está aqui. Então, nós temos que mexer nesse projeto ou então não votarmos esse projeto hoje, por essas condições que eu estou vendo aqui. Eu volto a dizer o seguinte: nós temos que estudar a maneira que isso vai funcionar. Então, primeira situação, nós teríamos aqui embaixo, nesse quarto, as questões, aqueles cuja renda familiar mensal per capita seja até meio salário mínimo, ou uma renda familiar mensal acima de 2 salários mínimos. Excedente, colocar aqui uma cláusula aqui dizendo que aqueles que estão recebendo auxílio do governo federal, sim, eles podem também receber este acréscimo aqui, este auxílio do governo municipal. Porque o serviço social não vai conseguir entender este projeto da maneira que está. Mas vamos dizer assim, olha, isso aqui é apenas um projeto para que torne legal e um amparo para que a assistência social possa trabalhar, obviamente liberar esse dinheiro, esse fundo, para tal. Só que se for para o serviço social do município cumprir as considerações que estão nesse projeto, então poderia manter-se o serviço social do município fazendo o que já vem fazendo em nosso município, que são socorrer as famílias carentes, como já vem
socorrendo as famílias emergenciais aqui do nosso município, e pelo que eu tenho percebido, o trabalho está sendo relevante e o trabalho da Serviço Social do nosso município está tendo um bom resultado, um bom desempenho. Então, isso que nós temos que, eu acho que está muito conflitante, senhor presidente. Eu vou deixar aqui a palavra para que outros possam expressar. Muito obrigado, senhor presidente. E muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Tiago Gracelli de Oliveira. Bom, senhor presidente, os apontamentos feitos pelo vereador Pedro apresentam, sim, uma coerência nesses quesitos, essas pequenas alterações a serem feitas. Creio que ele vai ampliar bastante, né, essa questão das pessoas que serão contempladas pelo projeto. Uma alternativa, pegando aqui, vereador Pedro, no artigo 1º, no item 4, que diz cuja renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total seja de até 2 salários mínimos. Tem as ressalvas aqui. Para cálculo da renda per capita, será considerada a renda mensal bruta familiar dividida pelo número de membros da família. Poderíamos fazer uma emenda, então, seguindo essa sugestão, uma observação que esses benefícios que o governo federal está disponibilizando junto à Caixa Econômica, que é os R$600 desse auxílio emergencial, não entrariam para fins do cálculo da renda per capita. Acho que é isso que o senhor quis explanar, né? Isso. A gente poderia estar colocando essa questão. No caso do item 3, que é o preferencialmente não ser titular, eu enxergo a palavra, é claro que aqui vai ser discutido e votado, né? Eu enxergo que essa palavra preferencialmente, ela dá uma flexibilidade grande nesse parágrafo, nesse item 3 aqui do artigo 1º. Primeiro, vai ser feito esse trabalho da assistência social, da coordenadoria, que eles vêm fazendo todas as filtragens dessas famílias que, como foi muito bem feliz colocado aqui, o trabalho da coordenadoria da assistência social Taquarituba vem fazendo um brilhante trabalho, mas é que como aumentou muito a demanda, por isso a necessidade desse projeto, do prefeito apresentar esse projeto. Então, esse preferencialmente, que a filtragem, eu acho que eles vão primeiro direcionar as pessoas que não são contempladas por nenhum desses convênios, desses benefícios, seguro-desemprego, enfim. Primeiro contempla essa, daí o filtro vai chegando mais acima. Cede uma parte, nobre vereador? Claro, claro. É que todas as pessoas que realmente precisam no município, elas estão cadastradas no CAD único, na transferência de renda do governo federal. Isso não tem como não ser, porque se não estiver, não está funcionando. E eu sei que o sistema municipal, o serviço social do município, está funcionando. Então, todas as pessoas mais carentes, elas estão vinculadas já no programa de transferência de renda do governo federal. O que eu sugiro, nobre vereador, e a todos, senhor presidente, é que a gente faça uma emenda suprimindo esta questão do programa de transferência de renda do governo federal. Esta palavra aí, por quê? Veja bem, vamos tentar a prática. A pessoa ela vai lá se cadastrar, ela vai procurar o serviço social, que eu acredito que não seria uma boa ideia, a formação de filas, mas vamos pensar que nós não tenhamos aqui neste momento agora,
nós não tenhamos um outro meio mais rápido, mais viável. E aí, o que acontece? A pessoa que vai procurar é aquela que realmente precisa. Claro que vai ter aqui falando também de pessoas que têm MEI, né? Que já estão recebendo os R$600. Estes foram os primeiros que receberam do governo federal os R$600. Esses e-mails, os pessoal que já tinham um cadastro único, obviamente, que não precisaram nem ir também da Bolsa Família. Então vejam bem para você ver como que já está bem técnico e resumido o projeto do governo federal. Então, o nosso aqui, o primeiro passo, volto a insistir, nós teríamos que suprimir algumas posições. Então, que eu havia entendido na primeira fala de Vossa Excelência que a supressão do preferencialmente, obrigatoriamente a pessoa não poderia participar. Não é isso, é o contrário disso, então. Aqui colocou preferencialmente. O que eles vão fazer? Em tese, vão pensar, dar prioridades para aqueles que não recebem nenhum recurso. Nada do governo, não tem nada. Mas não tem em nosso município esta pessoa. Entendi. Não existe essa pessoa em nosso município que não esteja cadastrada no CAD único do nosso município, ou que não esteja cadastrada na Bolsa Família. Quer dizer, se a pessoa está cadastrada no CAD único, ela já está recebendo, ela foi um dos primeiros personagens a receber os R$600 do auxílio. Se for MEI, a mesma coisa. Se for desempregado, a mesma coisa. Então, todo esse pessoal já está. E aí, esse preferencialmente é um personagem em nosso município que não existe. Todos que vão receber esse benefício, já entendi. Agora até sim. Porque eu volto a também. insistir que o município ele tem uma rede muito boa funcionando. Certo. Então, eu acredito que nós teríamos que fazer um projeto mais técnico, mais seco, usar o termo mais correto, mais seco. Este pode, tal, este não pode. E manda o negócio colocar em prática. Né? Se ficar muito oscilando, pode, não pode, nós não vamos suportar as pessoas nos reclamando dentro dessa flexibilidade que ela não teve o auxílio. Por quê? O preferencialmente, ele dá a possibilidade de o funcionário técnico que está fazendo a avaliação, dele reprovar aquela pessoa. Então claro que nós não vamos aqui questionar nenhum trabalho de visita feito pelo serviço social, que tem um conhecimento, que tem uma história, que tem todo o cadastro daquela família. Nós não vamos questionar isso se, de repente, aí o profissional técnico ele fala, para essa família nós não vamos mudar para essa. Quem somos nós de fazer esse questionamento, até porque são pessoas preparadas para tal. Claro. Mas como se trata de direito dos cidadãos, e são especificados dentro de um amparo legal, é necessário que a gente faça, volto a insistir, um projeto bem técnico, para que nós não tenhamos problemas depois. Tá entendido. Bom, palavra, vou voltar para o presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Éder Miano Pereira. Primeiro, fazer uma análise aqui e concordar com a fala dos nobres vereadores, o nobre vereador Pedro, pois o primeiro secretário Tiago também. A palavra preferencialmente, ela abrangeu bastante aqui as pessoas que possam ser beneficiadas pelo auxílio, pela cesta básica ou pelo cartão. Então, eu sugiro também, vereador Pedro, que essa redação desse artigo 3, essa palavra possa ser suprimida. Então, vamos analisar, talvez seja necessário até interromper a sessão, para a gente fazer um estudo aí mais detalhado. Eu acho que essa retirada dessa palavra é importante, porque não que nós estamos, como o próprio vereador disse, questionando o trabalho das pessoas que vão fazer a visita e vão analisar se essas pessoas realmente têm condições, não é isso. Mas, preferencialmente, dá entendimento que aquela família pode receber, aquela outra não pode, estando os mesmos critérios. Com relação ao artigo 4º aqui, renda familiar per capita de meio salário mínimo
ou renda familiar mensal total de até 2 salários mínimos. Esse artigo ficou interessante até. Por quê? Porque os critérios do governo federal para a concessão do auxílio emergencial são 3 salários mínimos por família. Então, o critério do governo federal é um pouco mais abrangente e aqui ficou um pouco menor. Então, aqui, eu acredito que aqui ficou bem encaixado, né? Existem famílias que são, né, até 2 salários mínimos, são famílias que... Então, aqui poderia ser um critério interessante, por quê? Porque são famílias mais necessitadas, né, com menor renda. E a questão da fiscalização também, com relação à fiscalização, que, claro, os relatórios serão enviados para órgãos da Justiça, Ministério Público, para o Legislativo. Para o Legislativo, eu sugiro, presidente, que uma comissão desta Casa possa acompanhar os trabalhos o pessoal do Conselho, né, do Conselho Municipal da Ação Social, que irá também analisar isso, que também saia uma comissão de vereadores também para se aprofundar nessa fiscalização, nesse acompanhamento, porque é importante, né? Nós estamos vendo aí municípios, não que vá acontecer, mas municípios que acabaram entregando auxílios para quem não precisasse, né? E às vezes a gente sabe que os filtros podem falhar. Então, essa minha fala aqui com relação à fiscalização é justamente para incrementar um pouco mais essa questão da fiscalização. São essas as minhas ressalvas aí. A palavra continua livre. Presidente. Com a palavra o novo vereador Maurício Reginaldo Pascus. Questão de ordem, senhor presidente. Não será feita Vocês querem tirar o projeto para melhores estudos? Não retirar o projeto, mas pedir para que a gente possa se reunir para Então, interromper a sessão. Suspensão da sessão. Desculpe, para fazer as possíveis emendas. Gostaria só de explanar Vamos esperar o nobre colega. Sim, Para a obrigado. gente suspende para analisar melhor o projeto. Ok. Analisando também, concordo com o nobre colega Pedro, preferencialmente, talvez não seja bem interpretado, né, pela pessoa que esteja lá fazendo, mas talvez um cuidado, seria um cuidado maior, que temos trabalhadores informais em nossa cidade que não estão recebendo o auxílio. Mas esse professor, preferencialmente, talvez seja mal interpretado. Concordo com a retirada, mas que seja feita uma triagem, né, assistência social, e não deixar de fora também aquelas famílias que não têm renda também, que não receberam, né. Talvez não seja preferencialmente, porque não seja bem entendido, mas existem pessoas que estão na informalidade e não receberam auxílio, que estão em análise e não sabem se irão receber. Então, concordo que talvez seja mal interpretado, seja retirado, mas que tenha uma atenção especial também para todas as famílias, através dessa triagem que seja feita. Inclusive também, trabalhadores rurais hoje estão tudo na informalidade, né? E uma grande parte não está recebendo auxílio, não recebe Bolsa Família, e muitos estão em análise, não sabem se irão receber, mas que seja analisado corretamente. Então a gente vai suspender a sessão aí por tempo indeterminado, para que a gente possa discutir aí melhor as questões do projeto. A sessão está suspensa.
Ei. Posso chamar o povo aqui? Os nobres vereadores, por favor, dirigir-se aos seus assentos para darmos continuidade a essa sessão. Obrigado. Retomando a nossa sessão extraordinária, a palavra ainda continua livre. Aqueles que quiserem fazer uso. Com a palavra, o novo vereador Sérgio Gleison de Sá. Boa noite, senhor presidente. Realmente esse projeto é de grande importância aí, né, que está prestes a ser votado em benefício à nossa população. É um valor risório, R$100. Eu vejo aí que nós poderíamos até tentar ajudar com muito mais, mas nós vemos aí o movimento da população, das pessoas que realmente está empenhada ajudando os benefícios do governo federal, e daí esse projeto vem de encontro com o pedido, né? Parabenizar o Éder de ter feito essa redação, trouxe para todos os vereadores aqui assinar esse pedido ao Poder Executivo, que o Executivo elaborasse o projeto, mandasse para nós, para que hoje pudesse estar votando aí em benefício à nossa população. Então, quero ressaltar aqui que é um projeto de grande importância, que a ideia saiu aqui do Legislativo, parabenizando também, né, ao Legislativo, todos os vereadores aqui que assinou, né, através de um ofício, de uma indicação aí do vereador Éder. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Essa palavra. Com a palavra, o novo vereador Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida. Sobre o projeto, sobre o projeto que nós estamos votando hoje, dia 20/4/2020, um projeto vindo pelo prefeito, mas teve a essência aqui da Câmara, que foi solicitado. É um projeto de 3.000 cesta básica para esse momento aí que estamos passando, a pandemia. A pandemia já diz que é o mundo inteiro. E nós, Taquarituba, sabemos as dificuldades que a população tem. Eu sou a favor desse projeto porque vai, mediante aos critérios, ajudar 3.000 pessoas ou 3.000 famílias aqui em Taquarituba. Quero deixar registrado que eu sou a favor do projeto. O senhor me concede uma parte, vereador? Só para ficar registrado aqui, acho que os demais vereadores a maioria já utilizou a tribuna, mas para deixar registrado para a população que nos ouve, que acompanha a sessão, é que os programas que fazem a concessão de cestas básicas no nosso município já contemplam 2.400 cestas anuais que são destinadas. Esse projeto que está sendo votado está acrescentando mais 3.000 cestas básicas. Então, para conhecimento da população, serão, durante todo esse ano de 2020, 5.400 cestas a serem distribuídas para essa população em situação de vulnerabilidade. Obrigado pela parte, nobre vereador Ricardo.
O senhor me cede uma parte, nobre colega? Também só para complementar aí a fala dos nobres colegas, parabenizar essa Casa Legislativa também pela iniciativa de fazer essa indicação ao prefeito para que pudesse estar concedendo esse auxílio à nossa população. Importante destacar também que toda a redação desse projeto ele foi elaborado de acordo com o Ministério Público Federal, para que, por ser aí ano eleitoral, precisava-se desse amparo legal do Ministério Público para que também o Executivo não possa sofrer sanções aí futuramente. E como presidente dessa Casa Legislativa, queria aqui também deixar registrado para também a fiscalização da entrega de todas dessas cestas básicas, desses auxílios. Nós vamos aqui direcionar a Comissão de Ordem Social para que faça o acompanhamento, a fiscalização da entrega dessas cestas básicas. E também foi um ponto aqui falado em relação à questão do cartão ou cesta básica. Isso aí é algo que o prefeito vai estar analisando, mas a opção do cartão também é de termos a oportunidade de fomentar o nosso comércio local, por isso a questão aí do cartão e a questão das cestas básicas, que é uma tomada de registro de preço. Então, ele pode estar optando aí ou cartão ou as cestas básicas. Então, eu queria só deixar isso aí registrado e parabenizar os nobres colegas, toda essa Câmara Legislativa, que tem realmente trabalhado em prol da nossa população, que está preocupada com tudo aquilo que está acontecendo, e temos feito aí um bom trabalho juntamente com o Poder Executivo. Muito obrigado, nobre colega, pela parte que me cedeu. Nobre vereador, cede uma pequena parte para finalizar a fala de Vossa Sim, Excelência. opa. Senhor presidente, também agradecer a todos, porque, na verdade, esse projeto é uma vitória da Câmara. Desde o início, quando surgiu essa pandemia, que inicialmente afetou o mundo e veio para o Brasil, todos nós ficamos preocupados. E lá atrás, já surgiram medidas, desenhos de medidas lá no Congresso Nacional. Então, esse ofício que foi encaminhado para o prefeito, ao qual todos nós assinamos, eu acho que foi o start para que esse projeto viesse para cá. Isso mostra que a nossa Câmara tem uma união, uma preocupação com toda a população, e deixar claro que o ofício inicial era um auxílio de R$200. Então, o vereador Sérgio também bem lembrou que poderia, uma sugestão, claro que tudo depende do orçamento, mas poderíamos até avançar e ter ajudado um pouco mais. O ofício inicial era de R$200. Mas a administração entendeu o nosso recado e, então, mandou para a gente aqui esse projeto que nós estamos aprovando hoje. Espero que seja extremamente útil, poderia ser mais, a gente sabe da dificuldade, mas eu acredito que possa ajudar aí a nossa população. Da parte, não, vereador. Sim. Só para nobre vereador Ricardo, senhor presidente, e a todos, só para esclarecer, realmente é um projeto que partiu, a sugestão partiu de nós, vereadores, Éder, e já de buscar esse auxílio para a população, principalmente aquelas populações que estão nessa dificuldade grande desta fase agora do corona e do Covid-19. Porém, deixar também essa ressalva de que o projeto ele foi todo redigido e confeccionado pelo Poder Executivo. Esses pontos conflitantes que eu coloquei como vereador aqui é a questão de como depois chegar até a população, de como será feito esta prática, esta dificuldade deste projeto. Esse valor de R$100, eu acredito que é um valor bastante irrisório, poderia ser estudado melhor, ao invés de ser um teto de até 3.000
famílias ou munícipes atendidos, poderia diminuir este número e dar um valor maior, mais significativo àquelas pessoas que mais precisam. O projeto, eu sou totalmente favorável, votarei a favor, porém, eu entendo que o projeto está muito conflitante. Volto a insistir. Mas esta questão de execução do projeto na prática, que fatalmente teremos muitas filas em Taquarituba e dificuldades de entendimento, mas acredito que isso é um trabalho que será feito, será uma empreitada do Serviço Social do município, do prefeito local, que ele se dispôs também de boa vontade a apresentar este benefício para a população. Mas, volto a insistir, sou a favor do projeto, com essas ressalvas das dificuldades de como vai exercer em prática. No mais, é isso, senhor presidente, e a todos. Volto a deixar a minha narrativa. Hoje, 20 de abril, é a nossa 5ª sessão extraordinária. Estamos fazendo uma votação aqui de um projeto que vai ter um benefício nessa pandemia à população de Taquarituba, com critérios que são 3.000 cesta básica, e o meu voto, mais uma vez, eu deixo aqui claro que sou a favor para que esse benefício chegue para a população que tem necessidade nesse momento aí que está muito difícil para nós todos, para mim que é da área da saúde e para todo cidadão de Taquarituba e do mundo inteiro. Essa 3.000 cesta básica, acredito que vai levar um arroz, um feijão para as pessoas que estão tendo essas dificuldades financeiras. Boa noite. A palavra continua livre. Em regime de primeira e única votação, os vereadores favoráveis à aprovação do referido projeto de lei, que se levantem, os contrários que permaneçam sentados. Decorrida a votação, o projeto de lei número 5/2020 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem número 8/2020, bem como do projeto de lei número 6/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal Local, e que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências e sua respectiva justificativa. Mensagem número 8/2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal, solicitamos a Vossa Excelência que seja convocada, de acordo com disposições regimentais, uma sessão extraordinária em caráter de urgência para discussão e votação do projeto de lei número 6, de 17 de abril de 2020. Atentamente, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 6, de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O prefeito municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a abrir o orçamento de 2020, Lei Municipal número 1809, de 6 de dezembro de 2019, um crédito adicional extraordinário para atender à crise sanitária do coronavírus, no valor de R$500 mil, nos termos da Lei Complementar número 172, de 15 de abril de 2020, e os valores de suplementação são provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores, com a seguinte codificação orçamentária. Poder Executivo, Coordenadoria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Saúde para Todos, Aquisição de Equipamentos para Combate ao Coronavírus,
Equipamentos e materiais permanentes, R$ 500 mil. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a presente suplementação será efetuada através de transferência com a realocação de recursos financeiros entre as categorias econômicas de despesas da Coordenadoria Municipal de Saúde e do mesmo programa de trabalho. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Taquarituba, 17 de abril de 2020, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando o presente projeto de lei que solicita autorização para a suplementação, que será efetuada através de transferência com a realocação de recursos financeiros entre as categorias econômicas de despesa da Coordenadoria Municipal de Saúde e do mesmo programa de trabalho. A transferência será autorizada pela Lei Complementar número 172, de 15 de abril de 2020, que viabilizou os meios legais para possibilitar aos municípios a execução dos recursos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes nos fundos municipais de saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde, e esses recursos serão reutilizados pelo município na aquisição de equipamentos para o combate à proliferação da Covid-19. Desta forma, solicitamos aprovação para que possamos aplicar os recursos corretamente. Sendo de justiça, solicitamos aprovação dentro dos prazos regimentais. José Clóvis de Almeida, Prefeito. Em regime de primeira e única discussão, o projeto de lei número 6/2020, palavra livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o novo vereador Éder Miano Pereira. Senhor presidente, dando continuidade aos trabalhos hoje nessa sessão extraordinária, dizer que mais esse projeto também se torna oportuno pelo momento que nós estamos vivendo, que é esse combate a esse inimigo invisível que tem afetado, causado transtornos, não só com relação à saúde, mas também aspectos econômicos. Então, o que nós estamos vendo aí no Brasil, não só no nosso município, é uma situação onde as pessoas estão praticamente sem chão, né? As pessoas não conseguem trabalhar, têm que ficar em casa, porque a única forma de combate é o isolamento social, que isso tem trazido aí questionamentos. Então, nada mais oportuno que a administração também fique atenta a isso. Nós estamos vendo aí criar o comitê de combate, de enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Nesse comitê tem tido situações, boletins, né, a respeito do avanço da doença no município, por ser uma cidade do interior, ainda com poucos casos, poucas suspeitas. E esse crédito suplementar para a saúde eu acho extremamente válido, visto que nós precisamos equipar a unidade de saúde na Santa Casa. Caso venha uma pessoa a ter a necessidade, a gente sabe que 80% dos casos a pessoa não tem os sintomas, são sintomas leves, mas 20% podem vir a ter necessidade de hospitalização. Então, nada mais justo que esse crédito suplementar passe, né, pela Casa Legislativa. É um recurso amplo, um aporte de grande quantidade. Então, nada mais justo que passe aqui pelo Legislativo. Dizer também que as medidas que nós aprovamos, tanto no projeto anterior como essa, que bom que estão vindo para a Câmara, né, que é importante. As pessoas, muitas vezes, nos perguntam, né, pelo WhatsApp ou até presencialmente. Eu sei que as pessoas não podem circular nesse período, mas as pessoas nos perguntam como é que estão, né, os trabalhos, como é que o município está enfrentando. Então, hoje nós temos elementos. Hoje nós temos elementos para chegar aos munícipes e dizer que estão sendo tomadas medidas. Claro que o Executivo já tomou suas medidas anteriormente, junto ao comitê, mas hoje nós temos elementos. E dizer também que o Legislativo está de parabéns pela união, pelas ideias que foram sugeridas. Vossas Excelências
desde o início do problema, apresentaram diversos ofícios, eu tenho acompanhado, eu também apresentei, vários daqui apresentaram, ofícios tanto preocupados com a saúde, quanto a questão econômica, com relação, por exemplo, a alguns impostos serem prorrogados. Nós sabemos que é via decreto, nós temos esse conhecimento, competência do prefeito, porém, sugestão aqui dessa Câmara, assim como o projeto anterior, também sugestão nossa, com a anuência de Vossas Excelências. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Tiago Gracelli de Oliveira. Eu fico feliz em poder estar participando desta votação, apreciando, né, dessa discussão, e posteriormente vamos votar esse projeto dessa natureza. É uma pena que os investimentos às vezes vêm, não no caso de Taquarituba, mas de uma forma geral no Brasil, às vezes em caráter emergencial, né? A gente não trabalha preventivamente. Mas fico feliz ao saber que esses equipamentos que serão adquiridos, né, para assistência hospitalar e ambulatorial, conforme diz aqui o projeto, são para implementação, para compra de equipamentos que a Prefeitura vai estar para montar em nosso município leitos de UTI. A intenção do prefeito José Clóvis de Almeida equipar aqui a nossa Santa Casa. Ele tem uma projeção que ele quer 8 leitos de UTI. Sabemos que é sabido, né, o Dr. Ricardo pode até complementar depois, caso ele queira, que a nossa Santa Casa, o nosso hospital, conta apenas com semi-intensivo, né, não temos leito de UTI. O senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas já foi comprado, segundo informações, diretamente em conversa com o prefeito. Ele já fez a compra de 2 respiradores que estão já comprados, aguardando chegar. A gente sabe que, devido ao mundo todo estar procurando esses equipamentos, é a dificuldade que tem para chegar. Mas está comprado, Taquarituba saiu na frente, foi uma das primeiras cidades do interior do estado que compraram esses equipamentos, e agora a gente votando esta liberação, essa suplementação aqui de mais 500 mil, que servirá para a compra dos demais equipamentos e para completar esses leitos de UTI. Fica aqui o meu parabéns aos envolvidos, ao prefeito, na pessoa do prefeito municipal. Quero estender a todos os envolvidos, Coordenadoria da Saúde, que vem desempenhando um excelente trabalho na frente, né, nesse momento difícil que estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Projeto anterior, conforme explanado pelo vereador Éder também, é um projeto que partiu também, né, não somente da Câmara, com certeza teve o start também lá dentro do Executivo. A gente sabe da sensibilidade do prefeito nesse momento, mas também nós demos a nossa contribuição. Aprovamos hoje um auxílio de 3.000 cestas básicas, mais 3.000, aquelas que já tem no município, acrescentamos mais 3.000 e agora vamos votar. Meu voto é favorável, tenho certeza e que os demais vereadores também, entendendo a necessidade de equiparmos a nossa Santa Casa, vai ser favorável. Vamos aprovar aqui mais 500 mil reais também para compra de equipamentos, saúde, a gente tentando equipar a nossa Santa Casa para diminuir o impacto que essa pandemia pode causar na saúde da nossa população. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Em regime de primeira e única votação, os vereadores favoráveis à aprovação do referido projeto de lei que se levantem, os contrários que permaneçam sentados. Decorrida a votação, o projeto de lei número 6/2020 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, do público presente, e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta que foi a 5ª sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no dia 20 de abril de 2020. Está encerrada a sessão.